Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Diário de Bordo. Gente, todo mundo gosta de assistir um bom filme. Ir ao cinema, bem acompanhado com namorada, amigos, familiares. Sentar na cadeirinha do cinema com um saco grande de pipoca, tomando aquele refrigerante gigante. Para assistir aquele filme de comédia para você morrer de rir, ou aquela aventura fantástica para você ficar surpreendido, ou simplesmente para você chorar ao ver aquele drama. É muito bom ir ao cinema, né? Mas você já pararam para pensar como tudo isso começou? O que fez surgir o cinema? Aliás, o que é o cinema? Acho que ninguém assim parou para pensar. Mas vamos lá. O cinema, na realidade, apesar da tecnologia de câmeras filmando, de roteiros, de atores, de diretores, de tudo isso, não passa de uma história que é contada. Sim, é uma história. Eu interpreto uma história, conto uma história, passa ali na tela, mas é simplesmente uma história. E assim, vamos parar. Como começou tudo isso realmente? Para a gente ter essa resposta, a gente tem que voltar muito no tempo. Não tanto assim no tempo, assim não dá, né? Um pouco mesmo. Sim, temos que ir naquela época em que o homem ainda não tinha uma comunicação oral. O primeiro homem assim parou naquela paisagem linda e viu um paredão e foi lá e pintou, fez uma pintura retratando aquela paisagem. Aquilo, na realidade, é a primeira história que o homem retratou. É a pintura rupestre, em que o homem retrata a paisagem, os seus ritos, o que acontece ao seu redor. Mas é uma história fixa, parada. Essa história não pode ser retirada. Outros homens, para ver essa história, tem que ir lá. Aí a inventividade humana trabalhou mais um pouquinho. E o homem, percebendo que poderia, com os sons que ele emitia, podia representar coisas, criou a linguagem falada. E a partir desse momento, com a linguagem falada, ele podia contar as histórias. Essas histórias eram ouvidas por pessoas e essas pessoas retransmitiam para outras pessoas. Então a história passou de um lugar fixo para poder andar em qualquer lugar. Só que aí tinha um pequeno probleminha. Cada pessoa que ouvia a história podia contá-la de forma diferente. Ela não é exatamente igual. Tudo bem, você ouve uma história, amplia um pouquinho, talvez ela fique até melhor, mas não era uma história assim fixa. Mas aí a inventividade humana novamente trabalhou em prol da humanidade, que ele codificou as palavras faladas em símbolos e aí desenvolveu a escrita. E com a escrita ele podia, a história que estava contando, falando, podia transcrever com um objeto, um objeto de barro, um pedaço de pele de animal, um papiro. E isso era transmitido e levado de um ponto a outro e era interpretado da mesma forma que a pessoa que criou a história colocou ali. Então não tinha diferenciações. Então isso foi um grande passo, porque a pessoa de um outro lugar podia abrir aquele papiro, pele de animal, e ler e transmitir às outras pessoas. E assim houve uma evolução muito grande. Aproveitando isso, algumas pessoas depois começaram a interpretar essas histórias que estavam escritas naqueles papéis, aqueles papiros, aqueles pedaços de pele de animais, começaram a interpretar. E interpretavam a história, mostrando as pessoas. E nisso criou-se uma coisa que é muito importante, que foi teatro. A partir disso o teatro foi criado e as pessoas interpretaram em lugares, em grandes palcos, em áreas livres, aquelas histórias que estavam ali escritas. E essas histórias eram interpretadas por outras pessoas. E assim, uma coisa importante foi criada. Claro, a história, a narração da história não era apenas uma pessoa contando a história, era um grupo de pessoas contando a história.
E claro, isso foi evoluindo, as pessoas que contavam a história, interpretavam a história, evoluíram, tornaram-se atores. Havia pessoas que controlavam esses atores ali dentro do palco, do local onde eles estavam interpretando, para melhor interpretar. Havia um lugar melhor, pessoas pegavam as histórias e roteirizavam, criavam diálogos para aquelas pessoas. Quer dizer, o teatro foi evoluindo. E passou-se anos. Aí a inventividade humana novamente estava trabalhando. Essa inventividade é foda, né? Então o que ela fez, a inventividade humana? Pessoas, eles procuravam, através da tecnologia, registrar as imagens que eles estavam vendo em papéis, em fotos. E criou-se a fotografia, que era uma máquina que captava a imagem que estava vendo, jogava num tipo de um slidezinho, e esse slide era revelado como um pedaço de papel com a imagem que estava ali. E isso foi a mola mestra para desenvolver uma coisa muito mais avançada. Porque algumas pessoas pensavam, se eu tirasse várias fotos em segmento assim, de uma pessoa andando, e eu juntar, eu vou criar um movimento. E aí, pessoas do mundo todo pesquisando, até que um grupo de pessoas, liderados por uma pessoa muito conhecida, Thomas Edison, criou uma máquina que fotografava em sequência, e depois essas sequências levavam um certo movimento e criavam a ilusão do movimento. Essa máquina, que ele chamou de kinetoscópio, é um nome complicadinho, kinetoscópio. E assim, ela é uma máquina mais simples, ela não dava para fazer movimentos muito mais elaborados, ela tinha sua limitação, mas foi a primeira. E isso fez que, na França, dois irmãos extremamente engenhosos, eles pegassem a ideia da máquina e criaram uma máquina que conseguia gravar movimentos muito mais elaborados, e dessa forma eles criaram o cinema. O nome desses irmãos eram irmãos Lumière, os irmãos Lumière. E o nome da máquina era cinetoscópio. Não sei se o nome está correto. Eu vou botar o nome aqui depois para vocês terem mais. Cinetoscópio. Isso. Eles em 1895, eles em Paris, eles fizeram a primeira exibição pública paga de filmes. Foram cerca de 10 séries de filmes assim, curtos, de 40 a 1 minuto, em que eles mostraram. E assim, a partir daquele momento, o cinema estava criado. Que começou uma febre na Europa, nos Estados Unidos, de pessoas exibindo filmes em áreas públicas. E assim, ali estava criado o cinema, já tinham aproveitado a estrutura do teatro, que eles aproveitaram, com a estrutura tecnológica que eles criaram, e criaram o cinema. E assim, inicialmente o cinema era mudo, não tinha som, era preto e branco, assim, a maioria, porque já havia tentativa de algumas pessoas de inserir a cor nos filmes. Alguns tinham sucesso, mas era uma coisa muito complicada e não valia o tempo. E mesmo assim, o cinema continuou a fazer os filmes lá, os filmes mudos, entendeu? E assim, apesar da Primeira Guerra Mundial ter reduzido um pouco da investimento das pessoas na Europa fazendo filme, nos Estados Unidos as pessoas continuavam a fazer o cinema. Até que em 1927, quer dizer, né, exato, um homem introduziu o som nos filmes. O primeiro filme com som foi o Cantor de Jazz, que é de 1927, usando a tecnologia da Warner Bros., que usou essa tecnologia, e a partir daquilo todos os filmes naquela época começaram a ter sons assim. E foi uma coisa fantástica, porque a imagem já estava sendo distribuída lá, você já podia ver a imagem agora com sons. Isso, sabe, evoluiu mais ainda o cinema, que já era uma febre, as pessoas adoravam o cinema, até para ver notícias, porque o cinema naquela época passava muitas notícias. Aí tinha notícias da Primeira Guerra, notícias da Segunda Guerra Mundial. Mas aí, em 1933, eles conseguiram inserir cor nos filmes. Porque até aquele momento os filmes eram preto e brancos com áudio. Havia tentativa de fazer filmes coloridos usando a tecnologia Technicolor com duas cores, mas não deu certo, era cara demais, não valia a pena. Até que em 1933
eles conseguiram exibir o primeiro filme colorido. Se eu não me engano era Vaidades, eu vou colocar o nome certo aqui, Vaidades, e esse filme foi o primeiro filme colorido da época. A partir daí, o cinema evoluiu, a tecnologia começou a aumentar, os slides que antigamente no início eram bem grandes e pegavam um pouco com facilidade, foram evoluindo, slides menores, máquinas menores que eram mais fáceis de carregar, então foram evoluindo. E assim, nos Estados Unidos criou-se a meca do cinema, que foi Hollywood. E Hollywood crescia, grandes atores, grandes personalidades apareciam o tempo todo, entendeu? E as pessoas cada vez mais iam ao cinema. O cinema é uma coisa que se popularizou nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. No Brasil, o cinema foi popularizado mesmo na década de 70, mesmo 70, que os filmes não eram filmes como posso dizer, não eram filmes tão populares como é hoje. O cinema brasileiro evoluiu muito, em parte por causa da Lei Rouanet, que ajudou muito as pessoas com boas ideias a fazer bons filmes, entendeu? E também por causa da criatividade humana. Mas aí o cinema evoluiu muito. Aí já tínhamos som, já tínhamos a cor, aí aperfeiçoou-se a tecnologia dos filmes, os filmes ficaram com mais qualidade, aperfeiçoou os efeitos especiais, porque os primeiros efeitos especiais eram defeitos especiais, mas para aquela época, você fazer filmes com uma pessoa voando, ou uma nave voando, é uma coisa legal, é uma coisa fantástica, mas assim, os efeitos foram se aperfeiçoando, aí tivemos filmes como 2001, Guerra nas Estrelas, o Superman, o primeiro filme, que mostrava vários efeitos especiais, e foram se aperfeiçoando, e o som também. Desenvolveu-se o som estéreo, entendeu? Com 2 canais, que você tinha uma melhor profundidade dos sons. Depois o Double Surround, que ficou o som melhor ainda. E as últimas tecnologias de cinema melhoraram ainda mais com as tecnologias 3D, em que você parecia que estava dentro do cinema. E assim, o cinema se popularizou no mundo inteiro. Não era só Hollywood que existe, também tinha Bollywood na Índia com bons filmes com alta tecnologia, o Brasil, e assim, filmes bons no mundo inteiro, bons filmes. Então o cinema, desde o início da Aurora do Homem, quando o homem pintou a primeira parede, depois a desenvolvimento da comunicação falada, da escrita, do teatro, das tecnologias que aproveitaram tudo isso até hoje. A gente não sabe até onde vai o cinema. Provavelmente, mais à frente, daqui a uns 20, 30 anos, não teremos nem tela do cinema. Temos a imagem formada no ar, que vai ser fantástico. Ou, como em Jornada das Estrelas, vamos ter o holodeck, em que eu, que estava assistindo o filme, vou participar do filme também. Isso vai ser fantástico, a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas o cinema, ele foi uma das ferramentas que mais permitiu ao homem contar histórias. E essa capacidade nova de contar histórias, de narrar, evoluiu até hoje e vai evoluir mais. Nós não sabemos como vai ser o futuro. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Próxima semana tem outro vídeo. Estamos aí de novo. Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!